Hoje em dia falamos muito sobre machismo, mas você já parou para pensar como foi que isso começou? Essa história começa lá atrás, ainda na pré-história. Quando os primeiros grupos humanos começaram a praticar a agricultura, iniciou-se a divisão sexual do trabalho, na qual mulheres cuidavam da produção agrícola, devido a questões biológicas como a menstruação e a gravidez, enquanto os homens se dedicavam à caça. Mas até aí, isso era muito mais uma praticidade do que uma imposição. Segundo a socióloga Rosemary Muraro, ao dominarem a natureza na posição de caçadores, os homens passaram também a dominar as mulheres e os laços afetivos são transformados em laços de poder. Já na visão da autora Gerda Lerner, a origem dessa dominação de homens sobre mulheres ocorreu após os conflitos entre esses povos originários, nos quais os guerreiros homens eram mortos e as mulheres eram escravizadas, o que era muito conveniente, pois os filhos de mulheres escravizadas eram crianças escravizadas. Ainda, de acordo com Friedrich Engels, o surgimento da propriedade privada teria mudado também as relações entre os sexos, e as mulheres passariam a ser tratadas pelos homens como suas propriedades. Não se sabe ao certo qual foi a origem do patriarcado ou do machismo. O fato é que essa ideologia cresceu e permaneceu ao longo dos séculos. Nas primeiras civilizações, como na Mesopotâmia, as mulheres eram vendidas para o casamento ou para a exploração sexual. Na Idade Média, as mulheres que tinham certas habilidades, como serem curandeiras, que eram extremamente bonitas ou inteligentes, eram taxadas como bruxas e então perseguidas e assassinadas. No século XIX, apesar de já trabalharem na produção industrial, as mulheres ainda eram submetidas às vontades dos pais ou dos maridos, além de receberem menos que os homens, trabalharem jornadas exaustivas e ainda serem responsáveis pelo serviço doméstico em casa. Hoje em dia, as mulheres continuam a ganhar menos que os homens, mesmo ocupando os mesmos cargos. Ocupam apenas 14,6% dos cargos políticos no Brasil. São maioria das vítimas de violência sexual, são maioria nas vítimas de violência doméstica e são mortas apenas por serem mulheres. Depois de tudo isso, não tem como negar que o patriarcado ou o governo dos homens ainda está vivo e forte, colocando as mulheres à margem da sociedade e em subordinação aos homens. Se o homem pode ser moderno, por que as mulheres ainda têm que viver na pré-história? Felizmente, minhas ancestrais conquistaram o direito que me permite contar essas teorias. Mas não foi nada fácil. Lute como uma garota!